Olá, sou acadêmico Emily Rodrigues Guimarães. Disciplina: Estágio Curricular Obrigatório, Educação Infantil. Área de concentração: Educação Inclusiva. Tema: Práticas Pedagógicas na Educação Básica, Educação Inclusiva e Especial. Justificativa: a escola é um espaço primordial para o desenvolvimento do ser humano na sociedade, emocional e acadêmico. Ela disponibiliza diversas oportunidades da vida, com experiências que são estimuladas através de interações e mediações no processo de ensino-aprendizagem. Esses resultados contribuem para um posicionamento de alunos capacitados para uma escola inclusiva. A educação inclusiva ainda mostra um grande desafio para profissionais distintos que atuam promovendo o crescimento da inclusão e alunos com desenvolvimento em sua respectiva necessidade de aprendizagem. Objetivos. O objetivo deste estágio foi identificar como os profissionais da educação estão intervindo nos históricos sociais associados às práticas pedagógicas na educação básica e educação especial de uma maneira inclusiva na escola, protagonista desse estágio. Levar uma educação de qualidade junto com toda a equipe pedagógica é fundamental pensar em novos paradigmas dentro de contexto educacional, com a educação especial envolvendo a reinvenção do próprio professor. Para mostrar àquela criança que ela pode alcançar uma boa qualidade de vida através do estudo, o estudo muda a vida das pessoas, a maneira de portar e viver em sociedade, assim também a violência diminui. Fundamentação teórica. Existem diversas maneiras de se entender a deficiência. Algumas são envolvidas por mitologias, outras em crenças antigas e outras da atualidade, que têm como centro pesquisas científicas. A Escola Nossa Senhora do Rosário foi vetete desse estágio, localizada em Juruá, no estado do Amazonas. A educação básica tem como estrutura níveis e modalidades de ensino para a educação especial, a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que se englobam a educação infantil, o ensino fundamental obrigatório de 9 anos e o ensino médio. A educação especial, no que tange à inclusão, é marcada por um longo período de exclusão. As pessoas com deficiência deste período colonial eram excluídas dos demais da sociedade por vários fatores e, falando de educação especial, era mais degradadamente ainda, pois eram mortas devido às suas deficiências e com isso a exclusão que levava o silêncio não só da parte da sociedade, que eram famílias, como também do Estado. O mesmo que não se preocupavam em cuidar de forma humana, a pessoa se acarretava com algum tipo de deficiência, ou seja, não havia uma atenção para com sua saúde, principalmente a educação. Metodologia. A metodologia utilizada foi de natureza qualitativa por meio de relato de experiência, artigos monográficos sustentados por pesquisa de campo, bibliográfica, explicativa e descritiva. Foi então que realizei o estágio da Escola Nossa Senhora do Rosário. Observação. Observação continua através dos estímulos e percebe por meio da resposta a assimilação das atividades exploradas. Elaboração de uma encenação de histórias escolhida para o autor, avaliação da criança. Depois que as crianças se apresentarem, em seguida os mesmos, com orientação do professor responsável, farão uma pequena reflexão da aprendizagem, destacando os pontos que consideram mais interessantes e os que mereciam mais atenção. A realidade da educação do município é diferente de uma educação urbana, pois existem diversas crianças com determinantes diferentes, principalmente as crianças especiais. Existe uma necessidade em relação ao desenvolvimento tecnológico. Temos como exemplo o período da pandemia por Covid-19. As aulas eram passadas por WhatsApp, vídeos e materiais em PDF, para que o responsável da criança pudesse acompanhá-lo também, mesmo dentro dessas questões. Ainda existia uma grande dificuldade de processo de ensino-aprendizagem. Comentários sobre o plano de aula. O meio da comunicação usado entre professor e alunos foram realizados por grupos de sala de aula. Os recursos de aprendizagem também foram trabalhados por meio de aulas remotas em sábados letivos. Atividades: leitura de parlendas e fábulas, para a compreensão característica deste gênero e representando os assuntos
com ilustrações. Os recursos pedagógicos usados: recursos tecnológicos, livros didáticos, textos e imagens, atividades impressas, vídeo e áudio para fixação de uma matéria, ajudando o aluno para período de atividade avaliáveis o trabalho específico. Demonstrar interesse ao ouvir histórias lidas ou contadas, observando ilustrações, os movimentos de leitura do adulto leitor, modo de segurar o portador e de virar as páginas. Livros infantis: expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais, papel crepom, tintas, papel, ofício e cola. Vivência do estágio: observação contínua através do estímulo. Percebe por meio das respostas, assimilação das atividades exploradas. Elaboração de uma encenação de história escolhida para autor. Avaliação da criança. Depois que as crianças se apresentarem, em seguida os mesmo com orientação do professor e responsável, farão uma pequena reflexão da aprendizagem, destacando os pontos que consideram mais interessantes, os que mereciam mais atenção.